Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão tem tudo acertado com o argentino do Inter. A verdade sobre Ayrton Lucas na Arábia. Portugueses de olho em Fabrício Bruno. E Mengão não depende mais de si nem para o G4. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Sport, não é do Porto. É do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez maior em Portugal se inscrevendo no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, 1-1 ontem, Flamengo e Fluminense. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade aí de vencer o Fluminense. Primeiro tempo totalmente dominante. O Flamengo poderia até ter ampliado o placar em algumas oportunidades de gol, mas o que aconteceu é que no segundo tempo o Fernando Diniz fez as suas modificações. O Tite demorou a mexer, o Tite demorou aí a entender que o Fluminense dominava totalmente o segundo tempo. O Tite com a ideia de fazer o Flamengo saber sofrer, né? É uma ideia que o Tite tem que evoluir para que ele esteja totalmente em consonância com as situações, com o que é o Flamengo. Ele acreditou, poderia deixar o time sofrer, o time foi ali totalmente dominado. O Fluminense está certo, não teve nem grandes chances de gols, não. E aí, num gol bobo, o Fluminense empata e aí tira as chances do Flamengo realmente brigar por algo um pouco maior no Campeonato Brasileiro. Dá para ser campeão? Dá, mas vai depender de muitos tropeços dos seus concorrentes. Aliás, meus amigos, o Flamengo hoje não depende só de si, nem para ficar no G4. Nem para ficar no G4. O Flamengo pode vencer todos os seus jogos, até os seus 5 jogos até o final do campeonato. Se os seus adversários ganharem os seus respectivos jogos também, o Flamengo não entra no G4. Né? Então, o Flamengo hoje, para título, então, mais ainda. Para título, a gente tem que ter uma rodada aí que seja, por sorte, totalmente favorável ao Flamengo. Né? Digamos assim, o Flamengo ganha do Bragantino, né, na 35ª rodada, que o Flamengo ganha do América e os seus adversários, o Palmeiras perca para o Fortaleza, o Grêmio perca o seu jogo também, o Bragantino perca, ou seja, Flamengo, Botafogo, por sua vez, também, né? Ou seja, o Flamengo não depende de si para ficar no G4. Mas, né? Se tropeços acontecerão, como aconteceu o tropeço do Flamengo ontem. Palmeiras ontem poderia ter tido uma sorte pior, né? Se não fosse o seu goleiro evitando os primeiros gols ali no início do jogo. Né? O Everton do Palmeiras mostrou que é um grande goleiro e conseguiu segurar, e o Palmeiras acabou dando 3-0 no Inter de Porto Alegre. Vou dizer, favorito ao título, infelizmente, o favorito ao título é o Palmeiras, que tem jogos mais fáceis, né? Tem 4 jogos e pode tranquilamente engrenar aí 4 jogos consecutivos. Mas o Palmeiras também não depende só dele, né? Quem depende de si? Botafogo ainda é o que depende mais de si. Em segundo lugar, o Grêmio. Em terceiro, o Bragantino. O Palmeiras é só o quarto. Então, assim, se todo mundo não tropeçar mais, Botafogo é campeão. Se o Botafogo tropeçar e o Grêmio não tropeçar mais, o Grêmio é campeão. Se o Bragantino tem ganhado o Flamengo também, né? Não tropeçar, o Bragantino é campeão. E, por último, o Palmeiras é campeão, mas eu acho que agora ficou mais para o Palmeiras. Cabe a gente aí a fazer o nosso dever de casa. Espero que o Tite consiga colocar aí as suas ideias, né, e variações de jogo também, para que o Flamengo consiga se classificar para o G4, senão a gente vai ter uma pré-Libertadores para o Flamengo. Não ficar na Libertadores, não ficar, sair totalmente da Libertadores, não. O Flamengo, teoricamente, pelo menos no G6, o Flamengo já está. Meus amigos, não era a sorte que a gente queria. Infelizmente, os dirigentes do Flamengo, não é culpa do Tite, obviamente,
né? O Tite poderia ter mexido antes poderia. O Tite confessou que no jogo contra o Santos ele recuou demais o time, que a culpa da derrota para o Santos foi dele, mas se você olhar de uma forma maior, os grandes culpados por isso tudo são os dirigentes do Flamengo, que contrataram técnicos totalmente sem o menor sentido, né, e melhor condição de dirigir o Flamengo, como Sampaoli e Vitor Pereira. Aliás, né, tiraram o Vitor Pereira, botaram o Vitor Pereira para tirar o Dorival Júnior, um dos melhores técnicos do Brasil. Aí você vê a quantidade de bobagem feita. O Tite, obviamente, como todo profissional, comete os seus erros de avaliação, como foi nesses 2 jogos que eu falei, mas ele tem muito crédito, tenho certeza absoluta que ele vai dar muito certo no Flamengo. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários. Você acredita que o Tite vai fazer sucesso no Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Meus amigos, e aí a gente começa a pensar em 2024 no mercado da bola também, né? É isso aí, meus amigos. O Fabrício Bruno tem aí um olhar especial do futebol de Portugal. É isso mesmo, meus amigos. O Sporting, que já teve um olhar especial sobre o zagueiro do Flamengo, é outro clube, além do Ludogorets da Bulgária, que está olhando o Fabrício Bruno para a próxima temporada. Não é para janeiro, é para a próxima temporada. Fabrício deixa claro que gostaria de uma transferência para a Europa e só aconteceria em caso de uma oferta de um clube de alto escalão do continente. O Ludogorets disputa atualmente a UEFA Conference League, quer dizer, a terceira competição. O camisa 15 do Flamengo recebe hoje 300 mil por mês de salário, quase 7,5 milhões até o fim do contrato. Por isso, o Flamengo já ofereceu um reajuste e ele é hoje o que menos recebe na posição do Ninho do Urubu. O Fabrício Bruno custou 15 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Foi uma excelente compra, hein? Foi uma excelente compra. Estamos falando aí de mais ou menos 5 milhões de euros, meus amigos. Pela qualidade do Fabrício Bruno, o Flamengo comprou muito bem. Tomara que se venha a vender com um enorme preço. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Fabrício Bruno saindo do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, mas é muito importante aqui em todos os nossos vídeos. Meus amigos, vamos lá. Muita gente falando do Ayrton Lucas vestindo a camisa do Al Hilal da Arábia. E eu fui pesquisar para você, né? Para dizer, é verdade realmente que existe esse interesse? Realmente o Al Hilal está de olho no Fabrício Bruno? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu contar essa história para você. Primeiro é o seguinte, né? A Liga Árabe tem um mínimo de jogadores que podem ser utilizados, né? O máximo de jogadores que podem ser utilizados, né? São 8 no total. E aí, meus amigos, a contusão do Neymar é séria lá no Al Hilal. Al Hilal que lidera o campeonato árabe assim com vantagem, está super bem. E aí o Jesus está forçando a desinscrição do Neymar para que ele possa trazer um novo reforço, já que ele poderia contar com o Neymar só no final do campeonato, né? Então, o que ele tem dito? Ele exige que o Neymar saia da lista de inscrições para que outro jogador venha vestir. E aí no Brasil começou a se especular a possível contratação do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas, como e os jornais repercutem o que foi dito aí no Brasil. Só que, de verdade, se você olhar um pouco mais, não é isso que o Jorge Jesus deseja, né? Em entrevista, ele disse o seguinte: ainda não pensei em contratar um lateral esquerdo. E é possível contratar um jogador para compensar a ausência do Neymar no inverno. Ou seja, ele não quer um lateral esquerdo, como é dito aí no Brasil. Ele quer um substituto para o Neymar. E esse jogador já apareceu, ele já tem um nome. E é um jogador que é fácil realmente ir para o Al Hilal, que é o brasileiro Matheus Pereira, que defende atualmente o Cruzeiro. É isso mesmo, meus amigos. O que o Jorge Jesus quer é um substituto para o Neymar e não um lateral esquerdo. E nisso, né, o Matheus Pereira surge como nome preferido do Al Hilal
porque ele já jogou pelo clube, o clube conhece ele, né? E aí, o Matheus Pereira tem 27 anos, não conseguiu fazer boas atuações pelo time do Cruzeiro e a possibilidade do retorno do jogador Matheus Pereira é muito grande, fechando-se aí a porta de qualquer contratação em relação a Ayrton Lucas do Flamengo. Então, podem ficar tranquilos, meus amigos. Ayrton Lucas entrou ontem no segundo tempo no lugar do Felipe Luiz. Né? Uma coisa que eu acho que o Tite tem que acertar. Né? Não é possível. O Felipe Luiz, por mais que a gente goste dele, o Ayrton Lucas é um jogador convocado para a seleção brasileira. Né? O Flamengo não tem que trabalhar com laterais construtores, tem que ter corredores abertos para os seus laterais, mas a gente vê aí que o Tite acabou repetindo um pouco, pelo menos até agora, o seu esquema da seleção brasileira da Copa passada. Né? A grande verdade é essa. A gente tem ali, né, Cebolinha por um lado e Luiz Araújo por outro, né, como era o Vinícius Júnior e o Rafinha, o Arrascaeta fazendo o papel de Neymar e o Pedro fazendo o papel do Richarlison ali atrás, com dois volantes, Casemiro e Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá saindo mais como faz o Gerson, né? E o Casemiro sendo o pulgar ali, é um retrato da seleção. Eu espero que esse esquema tático, eu acho que não é o melhor para o Flamengo, e eu espero que isso mude. Mas, meus amigos, se tem coisas que ainda a gente não tem certeza que vai acontecer, uma coisa a gente tem, né? Que é o quê? É a contratação de um argentino do Internacional de Porto Alegre. É isso mesmo, meus amigos. Vai ter que cortar isso, hein? Porque não fechou aqui a notícia. Gustavo Grossi é o novo contratado do Flamengo, coordenador das categorias de base do Internacional. Está aí em conversas avançadas com o Flamengo e os cariocas tirarão o profissional do Inter de Porto Alegre para coordenar as nossas categorias de base no Mengão. Gustavo Grossi cumpriu o seu objetivo no Internacional, que foi acertar as categorias de base, e o argentino deve ser o novo contratado do Flamengo para ser o grande coordenador das categorias de base do Mengão. E você, meu amigo, queria saber de você, está feliz com essa contratação do argentino Gustavo Grossi para ser o novo coordenador das categorias de base do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Tomara que ele ache joias também da Argentina, da Sul-América de uma forma geral, para ingressar o elenco do Flamengo. Vou pedir para você que você dê o like nesse vídeo, que é muito importante nesse momento que você dê o like no vídeo e que você se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.